Quero que você feche os olhos por um instante e imagine uma porta. Uma porta que você sempre soube que existia, mas nunca ousou abrir. Você já sentiu, lá no fundo, que há algo maior reservado para você nesta vida? Algo tão grandioso que parece inatingível, impossível, quase como um segredo guardado por aqueles que são simplesmente destinados a prosperar? E se eu te dissesse que essa porta não está trancada, que ela sempre esteve lá, esperando que você tivesse a coragem de girar a maçaneta? Hoje quero falar sobre uma verdade poderosa. Nunca é tarde para prosperar. Talvez você tenha passado anos acreditando que as oportunidades te deixaram para trás, que o melhor da sua vida já ficou para trás, ou que dinheiro e sucesso são para outras pessoas, não para você. Quem nunca se perguntou, por que isso sempre acontece comigo? Ou, será que eu nasci para lutar e nunca vencer? Todos nós, em algum momento, carregamos esses medos silenciosos. Eu já estive exatamente onde você está agora. Cresci em uma família comum, sem grandes riquezas, sem um mapa para o sucesso. Tinha uma autoimagem fraca, pouca ambição, e ninguém me disse que eu era capaz de transformar extraordinariamente a minha vida. Sabe o que era pior? Eu também acreditava que isso era normal, que era o meu destino. Foi só quando li um livro divisor de águas que minha vida começou a mudar. Um livro que me ensinou a olhar para dentro, para minhas crenças, e não para fora, para as desculpas. E esse foi o ponto de virada. Larguei um emprego que não me satisfazia, enchi meu coração de novas possibilidades e comecei a agir diferente. Na minha primeira empreitada séria, uma empresa de serviços de limpeza, transformei esforço em um retorno que, para muitos, parecia impossível. Mais de $100 mil em seu primeiro ano de operação. E tudo começou porque mudei a imagem que tinha de mim mesmo. Talvez você esteja em um emprego que paga o suficiente, mas que não alimenta a sua alma. Quantas vezes você se olhou no espelho e perguntou, será que posso ser mais do que isso? A resposta é sim. Sempre foi sim. Agora, pense comigo. O que separa aqueles que prosperam daqueles que lutam a vida toda? Não é sorte, nem herança, nem uma oportunidade mágica que cai do céu. O que os separa é a capacidade de alinhar pensamento e ação de acordo com a lei fundamental do universo. Existe um campo de consciência que responde fielmente ao que você pensa e sente com mais força. Isso vai além de modismos. Está no cerne de todas as grandes conquistas humanas. Não é apenas pensar positivo, é sobre treinar sua mente para ver oportunidades onde outros veem problemas. É sobre assumir a responsabilidade pelo seu destino, mesmo quando a vida te derruba. Você já notou que algumas pessoas parecem atrair o sucesso quase sem esforço? Pense em Oprah Winfrey, uma mulher que enfrentou adversidades inimagináveis na infância e que, ao buscar respostas dentro de si, transformou sua vida e impactou o mundo. Você já se perguntou por que algumas carreiras decolam e outras permanecem estagnadas por décadas? A resposta está no que acontece dentro de você, antes que aconteça fora de você. E quero que você perceba algo crucial. Quando você muda sua mente, você muda sua realidade. Suas finanças, seus relacionamentos, sua saúde, tudo reflete o que você acredita ser verdade sobre si mesmo. Quantas oportunidades você perdeu simplesmente porque não acreditou que poderia tê-las? Hoje, quero te desafiar, aqui e agora. Reconecte-se com o maior poder que você possui, sua própria mente. Redefina quem você é, liberte-se de limitações autoimpostas e abrace a vida próspera que sempre esteve ao seu alcance. De hoje em diante, você será diferente. E você vai perceber que a prosperidade não é uma linha de chegada distante. Ela começa com a decisão de olhar para frente com coragem, confiança e uma crença inabalável de que o melhor ainda está por vir. Nunca é tarde para prosperar, e eu estou aqui para te guiar neste caminho. Quando comecei a aplicar esses princípios na minha vida, algo curioso aconteceu. Pequenas mudanças internas começaram a gerar movimentos gigantescos fora de mim. E a verdade é que muitas pessoas não percebem que o universo responde primeiro a quem você é, só depois ao que você faz. Mas a maioria das pessoas faz o oposto.
Tenta mudar seus resultados sem mudar a si mesmas. Isso te soa familiar? Você já tentou melhorar sua vida financeira repetindo velhos hábitos, esperando que algo finalmente funcionasse? Você já se pegou dizendo, eu tento, mas nada nunca muda? É assim que a maioria das pessoas vive. E é exatamente assim que a maioria das pessoas permanece estagnada. O que eu descobri é que a prosperidade não é um evento, é um processo. Um processo que começa quando você se permite acreditar que é digno de algo maior. E essa é uma batalha interna colossal. Porque talvez você tenha vivido a vida inteira ouvindo que dinheiro é difícil, que sucesso é para poucos, que você deveria se contentar com o que tem. Talvez você tenha sido criado em um lar onde falar sobre dinheiro era quase proibido, onde a frase "isso não é pra gente" permeava cada decisão. Mas pare e pense. Quantas dessas ideias são realmente suas? E quantas foram apenas plantadas em você? Lembro-me de uma noite específica em que eu estava sentado no chão do apartamento que dividia na época. Não havia luxo, não havia estabilidade, e no fundo de mim havia um medo profundo. Medo de não ser capaz, medo de não ter sucesso, medo de falhar novamente. Olhei para minhas mãos e pensei, é isso? É assim que minha vida vai ser? Naquela noite, decidi que não importa quantos erros eu tivesse cometido, não permitiria que meu passado ditasse meu futuro. E essa decisão simples, mas poderosa, foi o que mudou tudo. E aqui está algo fascinante. Pesquisas modernas mostram que pessoas que cultivam pensamentos de prosperidade, otimismo e propósito têm níveis mais altos de bem-estar e desempenho. Estudos em psicologia positiva, neurociência e comportamento financeiro mostram que a maneira como você pensa e sente sobre dinheiro influencia diretamente suas decisões, sua disposição e até mesmo sua capacidade de identificar oportunidades que já estão diante de você. Em outras palavras, prosperidade não é apenas pensamento, é percepção. E percepção gera ação. Agora pense comigo. Quantas vezes você se conteve de tentar algo porque achou que era velho demais para isso? Quantas pessoas dizem, se eu tivesse começado antes, mas quero que você entenda uma coisa agora. O universo não opera em um calendário humano. Ele não te julga pela sua idade, cor, origem ou classe social. Ele responde ao que você vibra. Há pessoas que ficaram ricas depois dos 50, construíram impérios depois dos 60, reinventaram suas vidas depois dos 70. O tempo não é o inimigo, a autolimitação é. E já que você chegou até aqui, quero te pedir algo muito importante. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, se está te ajudando a ver algo que talvez estivesse adormecido dentro de você, clique no botão de curtir e se inscreva no canal agora mesmo. Este não é apenas um gesto simbólico. É como você diz ao YouTube que este conteúdo tem valor e permite que essas mensagens cheguem a mais pessoas que, assim como você, precisam ouvir isso. O crescimento deste canal depende de você, e cada clique é como uma semente plantada na expansão desta comunidade. Agora vamos continuar. Sei que você já percebeu que sua vida poderia ser melhor. Todo mundo percebe, em algum momento. A diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que afundam é o que fazem com essa percepção. Veja bem, Walt Disney foi demitido de um jornal porque, segundo seu editor, ele não tinha imaginação e não possuía boas ideias. Anos depois, ele construiu um império que mudou a história do entretenimento. Ele foi rejeitado, ridicularizado e desacreditado, e ainda assim prosperou porque não aceitou essas crenças como seu destino. Ele acreditava em algo maior do que seus olhos podiam ver naquele momento. E aqui está um exemplo contrastante. Muitas pessoas talentosas, brilhantes, criativas, passam a vida inteira sabotando o próprio sucesso porque acreditam mais em suas limitações do que em suas possibilidades. Conheci pessoas que tinham tudo para prosperar: conhecimento, experiência, habilidades, mas carregavam crenças tão destrutivas que acabaram afundando. O mundo está cheio de histórias assim, e hoje quero te dar um desafio simples, mas transformador. Pelos próximos 7 dias,
Toda vez que um pensamento negativo sobre dinheiro surgir em sua mente, substitua-o por uma afirmação consciente de prosperidade. Pode ser algo como: eu sou digno de abundância, ou o universo está sempre conspirando a meu favor. Faça isso mesmo que pareça estranho no começo. Lembre-se, você não está tentando convencer o mundo, você está apenas reeducando a si mesmo. E quando você começar a observar suas emoções, perceber seus padrões e mudar sua vibração, notará algo extraordinário. A vida começa a responder a você de forma diferente. Quando as pessoas começam a despertar para esta verdade, que seus pensamentos moldam sua realidade, algo fascinante acontece. Elas começam a perceber que sempre tiveram muito mais poder do que imaginavam. E o mais curioso é que esse poder não depende de condições externas. Depende do que está acontecendo dentro de você, agora mesmo. Você já notou que, quando você está preocupado com contas, dívidas, pressões da vida, parece que tudo dá errado ao mesmo tempo? Como se o mundo inteiro estivesse desabando sobre você. Esse padrão não é coincidência. A mente cria um filtro que faz você ver mais do que já está sentindo. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E o que você é em qualquer dado momento é definido pelo que você pensa e sente diariamente. Portanto, prosperidade não é algo que você recebe, é algo que você se torna. Quando você muda, tudo muda. Oportunidades antes invisíveis começam a surgir. Pessoas que nunca o notaram passam a reparar em você. Ideias que pareciam impossíveis começam a fazer sentido. É como se o universo sussurrasse: finalmente você despertou. Lembro-me de uma situação muito específica que impactou profundamente a minha vida. Eu estava no Corpo de Bombeiros de Toronto quando comecei a ler um livro que transformou tudo para mim. Eu levava uma vida monótona, sem grandes feitos, desprovida de direção. Mas houve um dia em particular, durante um turno tranquilo, em que me sentei à janela, observando a cidade lá fora. Vi pessoas apressadas, carros passando, a vida cotidiana seguindo seu ritmo normal. E naquele instante, senti uma inquietação tão profunda que era quase dolorosa. Era como se algo dentro de mim gritasse: esta não é a vida que você deveria estar vivendo. Eu não sabia como, quando ou de que forma as coisas mudariam. Eu só sabia que não podia continuar como estava. Foi naquele instante que tomei uma decisão silenciosa, mas corajosa. Eu mudaria meu caminho, mesmo sem saber o próximo passo. Mal sabia eu que aquele sentimento desconfortável era a gênese do meu renascimento. E é o mesmo para você. A prosperidade não chega batendo a porta com pompa e trombetes. Ela começa como um leve agitar, uma sensação de que algo maior está à espera. A pergunta é: você está disposto a ouvir? Agora vamos falar sobre algo essencial. Exemplos do mundo real que demonstram o impacto desses ensinamentos no mundo moderno. Ao longo dos anos, muitas figuras públicas falaram abertamente sobre como uma mudança de mentalidade transformou suas vidas. Jim Carrey, por exemplo, relatou inúmeras vezes que, antes de alcançar o estrelato, escreveu para si mesmo um cheque pré-datado de $10 milhões, acreditando profundamente que um dia ele valeria essa quantia. Ele carregava o cheque na carteira, visualizando, acreditando e se alinhando com o resultado. Pouco tempo depois, sua carreira explodiu de uma forma que muitos chamariam de improvável. Mas, na verdade, era inevitável para alguém tão sintonizado com o que desejava se tornar. Por outro lado, há também figuras públicas cujas vidas declinaram não apenas devido a circunstâncias externas, mas por causa de uma mentalidade que focava constantemente na falta, no medo e na instabilidade. Muitos artistas e atletas declararam publicamente que esbanjaram fortunas devido a decisões ruins, impulsionadas por inseguranças, crenças distorcidas e falta de clareza interior. Sem citar nomes, o que essas histórias nos mostram claramente é isto: não basta ter talento, dinheiro ou fama. Se a mente não está alinhada, tudo escorre por entre os dedos. E este é um aviso para todos nós. A prosperidade construída sem consciência desmorona rapidamente.
E aqui chegamos a um ponto crucial: seu estado emocional. Pesquisas atuais revelam que indivíduos que cultivam emoções positivas demonstram maior capacidade para tomar decisões financeiras sólidas. Estudos sugerem que, quando você está ansioso, triste ou frustrado, sua percepção de risco aumenta, seu foco diminui e você se torna mais propenso a evitar oportunidades ou cometer erros impulsivos. Isso confirma o que venho ensinando há décadas. Você não pode prosperar se estiver emocionalmente desalinhado. Primeiro, você limpa sua mente. Depois, colhe as recompensas. Agora, quero que você pare e reflita. Quantas decisões importantes em sua vida foram impulsionadas pelo medo? Quantas vezes você desistiu antes mesmo de tentar, convencido de que não era capaz? Quantas portas você deixou sem abrir porque acreditava que não merecia entrar? E aqui está um desafio poderoso, talvez o mais transformador até agora. Pelos próximos 3 dias, antes de adormecer, visualize claramente a vida próspera que você deseja. Veja os detalhes, sinta as emoções, imagine as conversas, o ambiente, os cheiros, as cores. O cérebro não distingue imaginação da realidade. Ao fazer isso, você começa a programar sua mente para aceitar um novo padrão. E uma mente reprogramada não se contenta mais com uma vida medíocre, porque no fundo você sabe, há algo dentro de você que clama por mais. E a verdade é simples, mas profunda. Nunca é tarde para prosperar. Nunca foi. E nunca será. Chega um momento na vida em que tudo parece se alinhar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou primeiro. E quando isso acontece, você começa a perceber que a prosperidade não é um prêmio reservado aos sortudos. É uma consequência natural de um estado elevado de consciência. Mas antes que esse estado se manifeste, a maioria das pessoas passa por uma fase muito particular, a fase da resistência interna. Você já sentiu isso? Aquele impulso de seguir em frente misturado com um medo invisível puxando você para trás. Aquela voz dizendo, e se der errado? Ou pior, e se eu não for bom o suficiente? Essa resistência é o maior ladrão de prosperidade que existe. Não são os impostos, não é o governo, não é o país, não é a economia. A verdadeira prisão é invisível, silenciosa, construída dentro da mente. E a maioria das pessoas nunca percebe isso. Elas acreditam que estão presas porque o mundo as impede, quando na realidade estão presas porque se impedem. Quantas vezes você adiou decisões importantes porque achou que ainda não era o momento certo? Quantas oportunidades você deixou escapar porque acreditou que não estava pronto? Quantas vezes você se convenceu de que precisava de mais tempo, mais dinheiro, mais motivação? Quando na verdade tudo o que você precisava era coragem. Lembro-me de uma conversa que tive anos atrás com um jovem incrivelmente talentoso. Ele possuía habilidades extraordinárias, uma mente brilhante e criatividade acima da média, mas vivia aprisionado pelo medo do fracasso. Ele estava sempre esperando pela circunstância perfeita, o momento ideal, o sinal definitivo do universo. Olhei em seus olhos e disse, o universo não te envia sinais externos quando você não está internamente alinhado, e isso mudou a vida dele. Ele entendeu que o movimento interno sempre precede o movimento externo. Hoje, esse jovem é um dos principais profissionais em sua área. E não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou. Mas há também o outro lado. Pessoas que ignoram completamente esse alinhamento interno e tentam construir a prosperidade apenas através do esforço físico, sem transformar suas mentes. E você sabe o que acontece? Elas alcançam algo temporário, mas depois perdem tudo. Isso aconteceu com inúmeros atletas, artistas e empreendedores que, apesar de alcançarem fortuna e reconhecimento, acabaram destruindo suas carreiras devido a crenças internas desalinhadas. A prosperidade sem consciência é como construir uma casa inteira em areia movediça. Ela pode ficar de pé por um tempo, mas irá afundar. Agora, vamos falar sobre algo essencial para o seu crescimento: autoconfiança. Não aquela autoconfiança superficial de repetir frases prontas, mas a autoconfiança
construída a partir de uma compreensão profunda de quem você é e do que representa no universo. Já percebeu que pessoas inseguras tendem a atrair situações que confirmam a própria insegurança? É como se o mundo estivesse constantemente ecoando sua mensagem interior. Indivíduos confiantes, por outro lado, atraem oportunidades, conexões e caminhos que parecem quase milagrosos. Mas não é um milagre, é coerência vibracional. E pesquisas modernas confirmam isso. Estudos de psicologia comportamental mostram que pessoas com um maior senso de autoeficácia, a crença profunda de que são capazes, são mais propensas a alcançar objetivos financeiros, profissionais e emocionais. Não porque são mais inteligentes, mas porque continuam tentando, continuam acreditando, continuam dando passos, mesmo quando a dúvida surge. A ciência apenas confirmou o que venho ensinando há décadas. Você sempre age de acordo com a imagem que tem de si mesmo. E isso nos leva a um ponto extremamente importante. A prosperidade não caminha de mãos dadas com a pressa, mas também não anda com a estagnação. Você precisa encontrar o ponto de equilíbrio, ação com propósito, movimento com consciência. A maioria das pessoas age demais e pensa de menos, ou pensa demais e age de menos. E nenhuma dessas estratégias gera prosperidade sustentável. Você precisa unir as duas, pensamento alinhado e ação inteligente. E aqui está um exercício que pode transformar completamente sua vida. Por uma semana, todas as manhãs, anote 3 ações simples que você tomará com intenção consciente. Elas não precisam ser grandes metas. Podem ser pequenas ações, mas alinhadas com quem você deseja se tornar. Quando você faz isso diariamente, começa a treinar sua mente para agir com propósito, não por impulso. E esse pequeno hábito é capaz de mudar trajetórias inteiras. Agora pense, como seria sua vida se você realmente acreditasse que o universo conspira a seu favor? Como suas escolhas mudariam? Como suas emoções mudariam? Como a maneira como você se levanta pela manhã mudaria? Você consegue imaginar como seria viver com a certeza absoluta de que a prosperidade é inevitável quando você está alinhado? Quero que você entenda isso profundamente. Você não está atrasado. Você não está sem tempo. Você não perdeu nada. A vida não se esqueceu de você. A prosperidade está batendo à sua porta, mas só entra quando você a abre de dentro para fora. Nunca é tarde para prosperar. Nunca. Há um momento muito específico na jornada de cada pessoa em que algo muda. Não é um milagre, não é um golpe de sorte, não é um evento extraordinário. É um instante interno, silencioso, quase imperceptível. Aquele momento em que você decide, lá no fundo, que não aceitará mais uma vida menor do que aquela para a qual você nasceu. E quando essa decisão acontece, nada pode pará-lo. Não importa a sua idade, seu passado, seus erros ou suas perdas, porque uma vez que a mente se expande, ela nunca mais se retrai ao seu tamanho original. E é exatamente isso que eu quero que você experimente a partir deste momento. Aquela sensação incrível de se dar conta de que, mesmo que você tenha passado por momentos difíceis, mesmo que tenha tropeçado, mesmo que tenha sido desacreditado, mesmo que você tenha olhado em volta e pensado, por que tudo é tão difícil para mim? A verdade permanece a mesma. Você não está condenado às suas circunstâncias atuais. Você está simplesmente no espaço entre quem você foi um dia e quem você está se tornando. Já percebeu como a maioria das pessoas vive repetindo os mesmos padrões por anos a fio? Elas reclamam de dinheiro, reclamam do trabalho, reclamam da vida, mas continuam alimentando os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, os mesmos comportamentos. É como tentar navegar um navio com o leme travado, sempre apontando para o mesmo lugar. E ainda assim, se perguntam por que nunca chegam ao destino desejado. Em algum momento, você precisa soltar esse leme antigo e assumir o controle da sua direção. E quando falamos de prosperidade, há algo interessante que a ciência tem reforçado. Pessoas que acreditam ter controle sobre as próprias vidas exibem níveis mais elevados de felicidade, saúde emocional e estabilidade financeira. Isso não é coincidência.
Isso significa que, quando você assume a responsabilidade pela sua vida, você também assume o poder sobre os seus resultados. E é precisamente esse poder que muitos passam a vida inteira ignorando. Quero que você entenda algo que mudou completamente a minha visão de mundo. A prosperidade não chega de uma vez. Ela chega em camadas. Primeiro, você muda a sua percepção. Depois, você altera seu estado emocional. Em seguida, você modifica seus hábitos. E só então a sua realidade externa responde. A maioria das pessoas quer pular direto para a última parte, mas isso simplesmente não funciona. Você nunca constrói um prédio começando pelo telhado. Tudo começa com a fundação. E a fundação é você. E nesse processo, você vai perceber algo surpreendente. A vida começa a te testar, não para te punir, mas para ver se você está realmente disposto a sustentar essa nova versão de si mesmo. Haverá momentos em que pensamentos antigos tentarão ressurgir. Haverá dias em que você duvidará de tudo. Haverá situações que parecerão retrocessos. Mas quero que você se lembre disto. Uma borboleta não se torna borboleta sem enfrentar a luta dentro do casulo. O casulo não é uma prisão, é preparação. E talvez agora, neste exato momento, você esteja passando por um desses casulos. Talvez você esteja enfrentando pressões financeiras, medos, incertezas, mudanças repentinas. E, no entanto, algo dentro de você continua clamando por mais. Preste atenção. Essa voz interior não é teimosia, é direção, é propósito, é o seu futuro te chamando. E já que você caminhou comigo até aqui, quero te deixar com uma última percepção, talvez a mais importante de todas. Prosperidade é conexão. Conexão com você mesmo conexão com a sua visão, conexão com o que você decide ser a cada e todo dia. Não importa onde você esteja agora, você pode prosperar. Não importa o que aconteceu ontem, você pode prosperar. Não importa quanto tempo tenha passado, você pode prosperar. A vida tem um jeito curioso de recompensar quem se recusa a desistir de si mesmo. E quando você menos esperar, você vai olhar em volta e perceber que tudo começou a se mover a seu favor. Não porque o mundo decidiu te beneficiar, mas porque você finalmente se tornou alguém que atrai o que sempre mereceu. Agora respire, sinta essa nova energia dentro de você. Não é uma ilusão, é o começo de tudo. E se este conteúdo está te elevando, tocando algo profundo aí dentro, compartilhe com alguém especial. Alguém que talvez precise ouvir estas palavras hoje. Às vezes, um simples gesto muda o rumo da vida de outra pessoa. E você pode ser a causa disso. Afinal, nunca é tarde para prosperar. Nunca. Até o próximo vídeo.